Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma aula na aula de Hadith. Hoje é aula. Vamos começar a aula primeiro com Durud Sharif e depois vamos para o tópico da aula de hoje. Durud Sharif é invocar as bênçãos, saudações de Deus para Santo Profeta. Vou ler em árabe e depois traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, tu como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Nós estávamos lendo nas aulas anteriores sobre oração, etiquetas da mesquita, falamos sobre jejum, foi isso um pouquinho antes, no mês do Ramadã. Depois falamos sobre a zakat, sacrifício financeiro, sobre a peregrinação, né, Hajj. E hoje vamos discutir, vamos falar, vamos ver aqui mais um tópico muito importante e que é muito mal interpretado dentro do mundo ocidente, né? Que é jihad, que é lutar no caminho de Allah. Em primeiro lugar, é muito importante entender que a luta na causa de Allah nunca foi permitida desde o início do Islã até que o santo profeta teve que migrar por causa da oposição e por causa de todas as injustiças que os mecanos fizeram para o santo profeta, contra o santo profeta, toda a perseguição. O santo profeta teve que migrar. E depois, quando migrou para Medina, os mecanos e outros incrédulos ainda não ficaram satisfeitos com isso e vieram até Medina atacar a cidade. E aí, nesse momento, foi pela primeira vez que foi dado a permissão de fazer a sua defesa com a espada. Mas essa permissão que foi dada é justamente dada para defesa, somente, meramente para a sua defesa. Não foi para atacar, não foi para propagar o Islã com a espada, com a força. Muito pelo contrário, foi dado essa permissão para que os muçulmanos se protegessem, sendo contra os incrédulos. Tem aqui alguns ditos e também vou no final, os últimos ditos de hoje falam sobre essa primeira batalha também. E vamos ver aqui alguns assuntos importantes sobre esse tópico, né? O primeiro dito foi narrado pelo Hazrat Muaz, que relata que Santo Profeta diz: dois tipos de pessoas participam de batalhas contra os infiéis. Primeiro, a pessoa que se esforça pela causa de Allah para obter sua satisfação, obedece o líder, gasta na causa de Allah, trata seus companheiros com gentileza e se protege de danos e conflitos. Essa pessoa recebe uma recompensa de Allah em todas as situações, quer esteja dormindo ou acordada. A outra pessoa é aquela que participa de guerras contra infiéis por fama e glória, desobedece o líder e cria o caos na terra. Essa pessoa é muito infeliz, pois não receberá recompensa alguma. Mesmo, Santo Profeta diz que quando for
feito essa batalha, quando a pessoa é obrigado a sair para a sua defesa na batalha, tem certas regras que devem seguir. E Santo Profeta deu o exemplo das duas pessoas. Uma pessoa vem para mostrar a sua fama, para ganhar a fama, para mostrar a sua glória, não obedece o líder e tenta criar caos na terra. Não tenta consertar as coisas, mas sim tenta criar conflitos e danos na terra. Santo Profeta diz que essa pessoa não vai receber recompensa nenhuma, mesmo que tenha sido a permissão de fazer a batalha. Porque mesmo na batalha tem certas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, o Santo Profeta diz que quando a pessoa estiver na guerra, ele não pode, ele não pode matar os idosos, não pode matar as crianças, não pode matar as mulheres, não pode matar as pessoas religiosas que estão na igreja, que estão nos seus lugares. Sim, só pode combater contra as pessoas que estão no campo da batalha, matando os muçulmanos. E aqui Santo Profeta deu o exemplo da segunda pessoa que esforça pela causa de Allah para obter só sua satisfação. Obedece líder, sempre segue as regras e trata as pessoas com gentileza e protege. Não tenta criar conflitos ou danos na terra. Isso é muito importante. O objetivo dele não é criar caos, não é criar conflitos e danos na terra. A pessoa faz para que isso seja, com isso ele possa se proteger e possa satisfazer Deus Todo-Poderoso. E essa pessoa recebe uma recompensa de Allah em todas as situações, quer esteja dormindo ou acordada. Então, Santo Profeta deixou bem claro nesse dito que a pessoa, mesmo que tenha sido a permissão, ele tem que seguir regras e não deve criar caos, não deve criar conflito, não deve criar danos e, acima de tudo, não deve desobedecer o líder, porque o líder nunca vai dizer, quando aconteciam essas guerras, o Santo Profeta lidava essas pessoas, liderava essas pessoas e essas regras Santo Profeta estabeleceu de não fazer injustiça mesmo no campo de batalha, não matar as pessoas que não estão na batalha, as crianças, as mulheres, os idosos e os religiosos que estão na seu espaço do culto. Depois tem outro dito de Santo Profeta, que é, na verdade, uma oração muito potente, oração muito que tem muito afeto e que todo muçulmano, mesmo que tenha na situação de guerra, batalha ou não, isso é contra qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de inimigo, então devemos sempre rezar essa oração. É narrado pelo Hazrat Musa Ashri, relata que quando o santo profeta percebia a maldade de um povo, ele suplicava: Olá, nós iremos confrontá-los e buscamos tua proteção contra a maldade deles. Nós iremos confrontá-los junto com você e buscamos tua proteção contra a maldade deles. Isso aqui está faltando a palavra confrontá-los junto com você, que sem sua proteção ou sem sua ajuda, sem seu apoio, não tem como nós confrontar qualquer tipo de maldade ou inimigo. E sempre você é a nossa proteção, única proteção que nós podemos ter. Depois tem aqui um dito do santo profeta que também explica a situação dos muçulmanos naquela época, né? Porque se os muçulmanos estivessem muito ricos na época, se tivessem muita riqueza, também poderia poderia ser poderíamos pensar que os muçulmanos estavam fazendo essas guerras sem motivo qualquer. Mas a situação em que os muçulmanos estavam
sendo obrigados a batalhar, fazer a guerra para a sua defesa, era uma situação de miséria. Era uma situação em que eles nem tinham nada para comer. Mais à frente, hoje ou na próxima aula, vamos falar sobre esses casos específicos também, em que os muçulmanos estavam na guerra, na batalha, no campo de batalha, e fazia dias que eles não tinham nada para comer. Chegava a essa situação. Um desses casos é aqui, que Hazrat Zaid bin eh, Sabit relata, e Hazrat Zaid relata a seu pai Aslam, que ouviu Hazrat Umar bin Khattab dizer: certa vez, o santo profeta nos exortou a gastar na causa de Allah por uma necessidade de batalha. Sempre que tinha uma batalha, sempre que havia essa necessidade de fazer a guerra, santo profeta falava para seus companheiros para reunirem alguma riqueza, algumas coisas para necessidades básicas, né? Porque afinal nenhum deles tinha hum, não tinha algum tipo de exército, ou eles não tinham uma background de ser um exército ou lutadores, né? Eles eram pessoas normais que trabalhavam o dia inteiro, então do nada, quando foram obrigados a fazer batalha, eles não tinham nada, nenhum equipamento de defesa, não tinha nada. Então, e também os muçulmanos em si mesmo eram números pequenos e eram muito pobres, então não tinha as coisas básicas para fazer batalha, tipo espada, as coisas de proteção e tudo mais. Então o que que acontecia? Sempre que havia batalha, o Santo Profeta falava para as pessoas para trazerem coisas, apoio ou suporte, alguma coisa para que os muçulmanos possam unir e fazer a sua defesa. Naquela época eu tinha muitas riquezas. O Hazrat Umar fala que naquela época eu tinha dinheiro. Pensei que se alguma vez posso ganhar mais recompensa do que Hazrat Abu Bakr. São dois companheiros muito próximos do Santo Profeta. Inclusive, um foi o primeiro califa depois de Santo Profeta e o outro foi segundo califa depois do falecimento do primeiro califa. O primeiro califa foi Abu Bakr, que era muito amado pelo santo profeta, e o segundo foi Hazrat Umar. Então, o Hazrat Umar fala que Abu Bakr sempre ganhava na virtude, nas boas ações de mim. E hoje eu pensei que esse é o momento se eu quero ganhar mais recompensa do que Abu Bakr. E ele fala, então, eu levei metade da minha riqueza ao santo profeta. Eu levei metade de tudo que eu tinha na minha casa para o santo profeta. E quando o santo profeta me perguntou quanto você trouxe e quanto deixou para a sua família, eu disse: ó mensageiro de Allah, eu trouxe metade e deixei a outra metade para a família. Depois o santo profeta perguntou a Abu Bakr: quanto você trouxe e quanto deixou para a sua família? Ele respondeu: ó mensageiro de Allah, o que quer que eu possua, eu trouxe e deixei Deus e seus mensageiros para a minha família. Ou seja, eu confio em Deus Todo-Poderoso. Até nesse momento, ele não conseguiu ter mais do que Hazrat Abu Bakr, porque se Umar trouxe metade de tudo que ele tinha na sua casa, Abu Bakr trouxe tudo que tinha na sua casa. E ele disse que deixei só Allah e seu mensageiro na sua casa. Tipo, só deixou o amor deles. E só deixou a fé que ele tinha para os seus familiares, para ele na casa. E todas as coisas que ele tinha na sua casa, ele trouxe para a mesquita para ajudar os muçulmanos. Hazrat Umar, depois de ouvir isso, disse: nunca poderei superar Abu Bakr, quer dizer, nunca poderei ganhar dele nas virtudes, nas boas ações. Então chegavam esses tempos também para os muçulmanos. Obviamente, se as pessoas estavam trazendo tudo o que tinha em casa porque havia necessidade.
Havia muçulmanos que poderiam ajudar, mas eram outros que não poderiam ajudar nada. Eram eles que precisavam de ajuda. Tem exemplos em que foi informado o santo profeta e os muçulmanos que os incrédulos estão atacando. E os muçulmanos tiveram que sair da cidade para defender. E os muçulmanos vieram até santo profeta perguntando se tinha algum chinelo, se tinha algum animal onde eles poderiam montar e juntar no exército muçulmano. Mas o santo profeta disse que eu não tenho nada. Está escrito, inclusive, no Sagrado Alcorão, que esses muçulmanos voltaram chorando, com as lágrimas nos seus olhos, que não podemos participar junto com o santo profeta na nossa defesa, na batalha, porque não tinha nem nada nos seus pés, não tinha nada onde poderiam montar. Obviamente, quando era caminho muito longo, eles precisavam de montar, e mesmo que seja um animal para 3, 4 pessoas, para eles revisarem, mas tinha que ter alguma coisa. Mas quando não tinha muita coisa, eles não poderiam participar, porque não era possível eles juntarem os muçulmanos, né? Então, essas situações eram muito difíceis. Os muçulmanos eram em tamanho pequeno, eram em números pequenos, não tinha coisas suficientes para, para participar, né? Para serem iguais aos incrédulos. Então, nessa situação, foi muito difícil para os muçulmanos de ficarem para fazer essas batalhas, para fazer essas guerras, né? Mas mesmo assim, essas pessoas participavam porque tinha fé em Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que, por causa dessa fé, Deus nunca abandonou os muçulmanos, sempre teve ao seu lado até eles tiverem a fé, né? Tem outro dito de Santo Profeta, Hazrat Abdullah relata que em uma das ocasiões em que o Santo Profeta encontrou com o inimigo, ele esperou o declínio do sol e, enquanto isso, levantou-se e dirigiu-se ao povo, dizendo: não desejem um confronto com o inimigo e continuem a suplicar a Allah que os proteja. Porém, quando encontrarem o inimigo, sejam firmes e lembrem-se de que o paraíso está sob a sombra das espadas. Então ele suplicou: Allah, revelador do livro, condutor das nuvens, derrotador dos exércitos, faça-nos vencer e socorre-nos contra eles. Aqui Santo Profeta diz que, em primeiro lugar, nunca deve desejar o confronto contra os inimigos, nem com os inimigos. E sempre deve suplicar que Deus nos proteja. Sempre deve ter em cabeça que nós, com nossa força, mesmo com números maiores, não podemos dominar o inimigo, mesmo que tenhamos força, mesmo que nós somos em números grandes do que o inimigo. Mas sim, quando for encontrar com o inimigo, quando isso for uma coisa inevitável, aí não deve ter medo. Aí sim, não deve ter medo e deve combater com toda força, porque isso quer dizer que quando você vai lutar com o inimigo por causa da satisfação de Deus Todo-Poderoso, você vai ter o seu. Vai encontrar o inimigo, sejam firmes, lembram que paraíso está sob a sombra das espadas. Quer dizer que nesse caso você não deve evitar, pensando que se eu vou combater, isso não vai ser satisfação de Deus Todo-Poderoso. Não.
Não é isso. Deus Todo-Poderoso vai estar ao seu lado, vai fazer todo o apoio possível. Então, são certas regras. Nem devemos inclinar para um lado nem para outro lado. Devemos ser moderadores. Primeira coisa em relação a isso, não desejar de confrontar com o inimigo. Primeira regra, simples. Sempre deve pedir ajuda de Deus Todo-Poderoso e deve suplicar a segurança de Deus Todo-Poderoso para que Deus proteja. Mas sim, se acontecer que o inimigo estiver aí e você vai ter que confrontar com o inimigo, é uma coisa torna inevitável. Nessa situação, a segunda regra é que não tenha medo. Depois, sim, tem que combater. E os muçulmanos fizeram isso. Nós vemos que nos primeiros batalhas, eu tenho aqui um exemplo também, no próximo dito ou depois disso, que os muçulmanos eram em números muito pequenos. Nem eram um terço. Mas eles não tiveram medo, tiveram fé. Fé é que é importante. E quando tinha fé, eles conseguiram ter essa vitória contra os inimigos, porque o Deus Todo-Poderoso e o seu apoio, os seus anjos estavam no lado dos muçulmanos. Depois tem outra batalha que eu estava dizendo sobre no início, que é a primeira batalha que os muçulmanos tiveram que fazer contra os incrédulos, foi a Batalha de Badr. Hazrat Abbas relata que durante a Batalha de Badr, o santo profeta estava em uma tenda. Essa foi a primeira batalha que os muçulmanos tiveram que combater. Isso foi 2 anos depois, quando o santo profeta já tinha migrado para Medina. Os incrédulos atacaram a cidade onde o santo profeta tinha migrado. Então ele teve que sair da cidade num campo de Badr, que é ao lado de Medina, para combater contra os incrédulos. O santo profeta estava em uma tenda e suplicava continuamente: "Ó Allah, eu clamo por misericórdia, lembrando-o da sua promessa, de promessa de ajuda, promessa de proteção, promessa de vitória, que era feito para o santo profeta, né? Eu o lembro da sua promessa, ó meu Allah, se você deseja que ninguém o adore a partir de hoje, certamente não nos ajudará. Ou seja, se esta comunidade muçulmana for destruída, não restará ninguém para adorá-lo. Porque no momento eram só idólatras. Eram só pessoas que adoravam ídolos. E não tinha pessoas. E obviamente, se tivessem comunidades que adorassem um Deus único, não teria necessidade de vinda do santo profeta Muhammad, que paz de Deus tenha sobre ele. Ele veio justamente porque na terra não tinha pessoas que estavam adorando um Deus único. Então o santo profeta está, mesmo que Deus tinha feito essa promessa com o santo profeta, que vou conceder a vitória, santo profeta fervorosamente está fazendo essa súplica, relembrando a promessa. Isso mostra que o santo profeta não estava desejando a batalha. A batalha foi colocada acima dos muçulmanos. Ele está fervorosamente aqui pedindo ajuda e dizendo que, olá, se você deseja que ninguém o adore a partir de hoje, certamente não nos ajuda. Ou seja, se esta comunidade muçulmana for destruída, obviamente, se Deus não ajudar, vai ser destruída. Então não restará ninguém para adorá-lo. O santo profeta estava suplicando tão fervorosamente e com tanta humildade que Hazrat Abu Bakr, que estava ao seu lado, não pôde resistir. Preocupando, ele agarrou a mão do santo profeta e falou: "Ó profeta de Allah,
é suficiente, já é bastante. Basta de tanta lamentação. Deus Todo-Poderoso certamente aceitará suas súplicas. E ele não conseguiu resistir vendo santo profeta chorando para Deus Todo-Poderoso com tanta fervorosamente. Ele ficou fervorosamente e com tanta humildade fazendo essas súplicas. Naquele momento, o santo profeta, que estava usando equipamento de guerra, saiu da sua tenda e deu boa notícia aos muçulmanos, dizendo: o inimigo será derrotado, eles serão afastados. Na verdade, a hora será terrível, destrutiva e amarga para eles. Então, como eu no início falei, são duas regras. Primeiro, não desejar a batalha. A regra do santo profeta na época, quando os incrédulos atacavam os muçulmanos. Hoje em dia já não é isso. Hoje em dia não é permitido fazer essa batalha com espada porque ninguém está atacando, né? Isso era permissão no tempo quando eram atacados. Então, a primeira regra para aquele momento: não desejar o confronto. Sempre pedir a súplica, a oração, sempre pedir, suplicando para a proteção de Deus, como o santo profeta estava fazendo. Mas quando for colocado, quando os muçulmanos foram obrigados a defender a sua fé, as suas vidas, a sua religião, as suas famílias, então não ter medo, porque Deus ficará ao seu lado. E aí, santo profeta fez essa profecia: o inimigo será derrotado. Sabe por quê? Porque os muçulmanos, quando saíram, eles eram 313. E os incrédulos eram 1000 pessoas. E todos estavam equipados. Os muçulmanos tinham 2 cavalos, que poderia considerar o tanque. Os incrédulos tinham 70 cavalos. Então, tinha a pessoa que era estava montado no cavalo, tinha mais força, ele dominava mais no campo, né? Os muçulmanos tinham 2 cavalos. Não tinha comparação. Os muçulmanos nem tinham espadas, nem tinha espada de forma correta. Então, nesse tempo, santo profeta fez a súplica e fez a profecia que nós vamos ter a vitória. Nós vamos ter esse campo vai ser nosso e eles vão ser afastados. O inimigo será derrotado. Então, aí nós sabemos, vemos na história que depois de uns momentos, os incrédulos fugiram do campo. Os 70 foram mortos, outros 70 foram capturados, e assim os muçulmanos tiveram uma vitória muito brilhante, ou muito que poderia ser declarada como uma vitória aberta para os muçulmanos. Aqui o último dito de hoje, para finalizar a aula de hoje, é narrado pelo Hazrat Abu Huraira, que relata que o santo profeta diz: a guerra é uma questão de tática. Quando for colocado a guerra acima dos muçulmanos, aí sim os muçulmanos devem planejar bem, porque não seria justo, não seria bom os muçulmanos saírem para fazer a batalha, mas colocar as suas próprias vidas inocentemente no morte, no perigo. Então, quando for colocado a batalha, os muçulmanos têm que usar todas as formas possíveis de táticas para que possam dominar o campo, no campo, possam ter a vitória. Obviamente tem que ter a parte de Deus, né? Tem que ter sempre essa oração súplica que Deus proteja.
Mas isso não quer dizer que você deixa de planejar. Esse dito eu coloquei aqui para deixar claro que o planejamento era muito importante. E Santo Profeta sempre planejava. Não é à toa que sempre que Santo Profeta saía da sua cidade para defender contra os incrédulos, ele nunca falava para os muçulmanos para onde eles estão indo. Ele simplesmente ia para um lado, para uma direção, e depois de sair da cidade, Santo Profeta falava para eles que sim, nós vamos para esse lado, e eles iam para aquela direção. Primeiro, sempre ia para uma direção diferente, porque sempre tinha hipócritas na cidade, sempre tinha pessoas que eram espiões que falavam para os incrédulos. Então, o santo profeta deixava isso secreto para as pessoas da cidade para onde os muçulmanos estão saindo. Isso faz parte da batalha. Quando for colocado a guerra, essas táticas, esses planejamentos são inevitáveis, devem ser tomados para que não sejam colocados no perigo a vida dos muçulmanos. Assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostaram da aula? Foi bom? Que bom. Ainda vamos falar mais um pouquinho sobre isso, um tema, vou contar alguns incidentes que aconteceram, alguns milagres, inclusive, nas próximas aulas também. E antes de finalizar, né? Então, uma pergunta muito importante que aqui foi perguntado no comentários, né? Qual era o papel das mulheres nas guerras, né? Se eles costumavam participar diretamente em conflitos. As mulheres também tinham um papel muito importante nas batalhas, porque afinal eles também tinham essa fé e eles também sempre queriam sair com os muçulmanos para batalha, né? E o papel fundamental que elas tinham nas batalhas é que elas traziam água para os soldados, para o exército e distribuíam água para os soldados. E também eles desempenhavam um papel muito importante que era de enfermagem. Todos os soldados ou exércitos dos muçulmanos que estavam machucados, que eram feridos, as mulheres muçulmanas tomavam conta deles e faziam curitagem e tudo mais, né? Então, a papel era fundamental das mulheres muçulmanas nas batalhas. Aqui também é uma pergunta muito importante que o Leo falou, compreender melhor para esclarecer por que outros muçulmanos acabam permanecendo em conflitos, né? Infelizmente, nós sabemos que depois do falecimento do Santo Profeta, cada vez que esse tempo ficou distante para os muçulmanos ficaram distantes da luz divina, da luz de Deus Todo-Poderoso. Então, os muçulmanos pouco a pouco se desviaram do caminho certo e criaram conflitos entre eles mesmos. E não foi nada fora do planejamento. Santo Profeta tinha feito essa profecia, que Deus, como vai ter divisão, como tinha divisão entre outros povos anteriores do que muçulmanos, vai ter essa divisão entre os muçulmanos também. E Deus vai enviar nesse tempo um profeta, um reformador que vai unir os muçulmanos, que vai acabar com esses conflitos. Entendeu? E os muçulmanos da comunidade Ahmadiyya acreditam que, segundo essas profecias, foi o fundador da comunidade, Mirza Ghulam Ahmad, que proclamou ser reformador e messias da época, para unir os muçulmanos e para acabar com essas guerras. Nós sabemos que conflitos todo lado hoje em dia estão existindo, estão tendo. E então seria necessário e urgente uma coisa para que os muçulmanos possam ter um líder religioso, espiritualmente
que possa unir, guiar, orientar para o caminho certo, mantê-los unidos. Outra coisa importante que eu falei no início, que Deus Todo-Poderoso disse que quando os muçulmanos tivessem a fé e vão sair na batalha do campo, eles sempre vão ter a vitória. Então, se hoje em dia os muçulmanos não estão tendo a vitória, estão fazendo as guerras e estão deixando mancha preta na face da religião, entre eles estão divididos, não estão derrotados por outros grupos e tudo mais. Isso em si mesmo já mostra que Deus não está ajudando eles. Porque se Deus estivesse ajudando, como assim? O mais poderoso está ajudando e eles ainda estão derrotando. Não. E Deus, por que não está ajudando? Pergunta é essa. Porque eles não têm fé. O coração está vazio da fé. Então, nessa situação, quando o coração está vazio da fé, Deus não ajuda essas pessoas, que são chamados muçulmanos. Primeiro tem que acabar com o conflito, primeiro tem que criar a fé, tem que acreditar em Deus Todo-Poderoso de forma correta, acreditar na sua santidade. O profeta e também para outro profeta Messias prometido que Deus Todo-Poderoso enviou para que os muçulmanos possam unir. Porque sem isso não tem como os muçulmanos possam unir hoje em dia. Não tem nenhum jeito. Houveram tantas tentativas, justamente por isso, de quê? De criar um califado, de criar uma liderança espiritual. Mas não tem possível. Não tem possibilidade. Por quê? Porque Deus prometeu no Sagrado Alcorão que é Deus que cria o sistema do califado. É Deus que cria o califa. Então, se Deus não quiser, não vai ser criado. As pessoas podem unir todo mundo, todas as forças, todos os poderes políticos podem unir para criar. Eles podem criar um poder político. Agora, poder espiritual, um califa, um líder espiritual, eles não são capazes, porque é Deus que cria, como sempre, desde o início ele criou. E ele criou hoje também, entendeu? Dentro da comunidade, nós temos essa liderança espiritual há mais de 100 anos, que está unindo, que está dirigindo a comunidade internacionalmente e que está espalhando pacificamente. Mas é importante que essa mensagem chegue para outras pessoas também, porque o único jeito de ter paz hoje em dia, de acabar com os conflitos, é nós termos a fé, de nós termos o medo de Deus Todo-Poderoso no nosso coração e nós termos acabar com os nossos conflitos. Esse é o único jeito de ter a paz mundial. Espero que consegui responder, Léo e Sabrina. Mas Sim, alguém, sim. se tiver dúvida, podem perguntar. Senão, vamos finalizar a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz de Deus esteja sobre vocês.